as vestes. Hoje vamos rasgar as Hoje, declarações. hoje Mas não é de temos, IRS, as declarações. sim, mas hoje temos um assunto sério. Isto é uma parte séria. Mas também podemos usar humor. Claro, isto com Pronto. o humor vai. Então, Desde que não sejam os anjos a cantaroar. Não, mas eu acho que vai correr bem. não gostas dos anjos? Os anjos lá em cima dizem que são excelentes. É, não sei ainda, não morri. E vocês acham que esta declaração vai mudar muito as coisas? Já estamos a Eu antecipar a tenho, semana. no mesmo. eu tenho aí um desafio para fazer. É? Força. Então vai haver um Força. desafio de... Não, Da Lourdes Gonçalves. Ok. Ok. Então, vamos avançar com isto. Vamos entrar no podcast. Isto foram imagens clipadas que depois entrarão. Ok. Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, descascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX. Então, arranquemos com o nosso podcast. Hoje o podcast é sobre uma declaração que vai passar a ser obrigatória a partir da manhã, em que os autarcas, e não só, são obrigados a declarar que não há conflitos de interesse. Eu não me estendia muito mais e passava já a palavra aos nossos membros do painel, que são a Lourdes Gonçalves, o Oliveira Dias e o Manuel Graça. Comecemos então por quem está ao centro. E Lourdes Gonçalves, avançamos? Sim, senhora. Boa tarde ao Manel Graça e ao Oliveira Dias, ao António, por mais este podcast e por mais este convite. Hoje o tema é um tema que já veio a público, trata-se da declaração de inexistência de conflitos de interesse. É uma declaração que a partir do dia 14 de agosto, segundo consta, deverá ser preenchida por todos os trabalhadores, dirigentes, decisores políticos que participam ou deliberam sobre assuntos que têm a ver com contratação pública, sanções, licenciamentos, certo? Agora, a grande questão sobre esta declaração, que dizem que é uma ferramenta para combater a corrupção existente em Portugal, a grande questão que nós levantamos é quem está a ouvir-nos provavelmente vai perguntar, mas para que é que serve essa declaração? Mas isso vai mudar alguma coisa? E sabem, eu acho que as pessoas pensam assim e desta forma porque não acreditam muito no sistema, ou seja, o sistema está descredibilizado, certo? E então as pessoas perguntam, mas é essa declaração que vai mudar alguma coisa? E o que é interessante, se calhar, é que tanto no governo como nos municípios, freguesias, entidades públicas, estão cheias de familiares, amigos e conveniências. Pronto, esta é a verdade e por isso é que as pessoas dizem, tu vais para a política, então vais ser como um deles, vais mamar no tacho, vais ganhar o teu por fora, vais pôr os teus amigos lá dentro. Isto é os comentários que nós ouvimos. Olha, eu aproveito para fazer já aqui um desafio. Deixo já aqui a pergunta. Se você nos está a ouvir, o que é que você acha? Acha que esta declaração contribui mesmo para reduzir a corrupção? Se sim, se não, ou se é só para inglês ver, pode deixar o seu comentário no nosso podcast, nós depois damos a resposta. Porque eu acho que isto é que é importante, as pessoas perceberem, esta declaração faz algum sentido, diz-nos alguma coisa, vai mudar alguma coisa? Pronto. Segundo, eu gostava de trazer dois exemplos. Se calhar as pessoas que nos vão ouvir, os nossos ouvintes, que são muito assíduos e que nós gostamos imenso deles, se eu for deputada municipal, e se um dos temas para ser aprovado na Assembleia Municipal for a cedência de um terreno a uma associação. E vamos supor que eu sou deputada municipal e o meu irmão é presidente da associação que vai receber o terreno. Isto há conflito de interesses ou não há conflito de interesses? Mas agora eu não sou mais deputado municipal, sou presidente da Junta de Freguesia. E preciso de uma empresa que venha fazer a limpeza numa determinada zona.
essa empresa que eu vou chamar é do meu amigo. Há conflito de interesse ou não há conflito de interesse? Sou presidente do Conselho de Administração. Isso é só tacho. Mas é o quê? Tiraste as palavras da boca, pá. Sou presidente do Conselho de Administração, preciso de recursos humanos. Lembrei-me, tenho 3 amigos, estão disponíveis, ok? Ó Lourdes, já assinaste o compromisso? Eu não assinei nada ainda. Resultados, são estes conflitos que põem à prova quem está a decidir e que efetivamente nós temos que ser mais honestos, ou seja, quando eu ou qualquer político, decisor, qualquer ator que esteja na situação de contratação pública, na situação de seleção e recrutamento, na situação de licenciamento, a pergunta que nós pomos é: sim senhor, preencheu a declaração, então e depois a fiscalização da declaração, quem é que faz? Não sou eu, não estás a olhar para mim. É a pergunta que fica. Ou isto é apenas um papel que se vai preencher e um dia alguém no Tribunal de Contas vai dizer: espera lá, vamos lá consultar para ver o que é que ele declarou. É o que eu vos deixo hoje, para a gente continuar a conversa. Ok, e vamos continuar a conversa com o Manel Graça. Disse, não foi? Disse. Foi, disse. E disse. Então, para ser mais rápido, agradecendo desde já o convite reiterado e aos meus colegas de painel e também a todos quantos nos ouvem, assim como também à continuidade do apoio que a Câmara Municipal de Mafra nos presta com este local para a gravação do podcast, dizer que aceito perfeitamente o repto que a Lourdes aqui lançou, perguntando se isto é uma lei para inglês ver. Eu só irei acrescentar. Será uma lei para francês também ver, espanhol ver, colombiano ver, grego. Olha, os gregos da Ferrostal, aqueles da construção dos submarinos. São alemães. Bom, Esses são alemães. sim, mas São quem alemães. comprou esses submarinos foram os gregos. Lá aconteceu qualquer coisa. Parece que em Portugal Sim, mas a perderam-se os Ferrostal é papéis. alemã. A Ferrostal é Perderam-se alemã. os papéis. Agora, será que isto é só para estes países verem? Se calhar é um bom desafio que se deixa aqui aos nossos ouvintes para que nas nossas redes sociais façam lá um post. Mas isto leva a uma outra situação que é aquela que alguém tem vindo nos últimos anos a pegar em Portugal, que é a colocação de cartazes a dizer vamos acabar com a corrupção. Bom, vamos acabar com... É um chavão. É um chavão. É um chavão que, de facto, colhe, por falta de informação, acima de tudo, mas onde, na sua gênese, também está aqui a falta de compromisso e a desconfiança que existe sobre quem está nestas realidades. Alguns dos temas que este compromisso, que entra em vigor no dia de amanhã, após 2 sucessivas prorrogações de prazo para a sua entrada em vigor, estas coisas são sempre muito difíceis, muito difíceis. Estas por um ano. Estas por um ano. Dizia que a dificuldade coloca-se ao nível local. Em primeiro lugar, a burocracia que a mesma vai envolver, e não é que me incomode, mas todas as decisões que serão levadas ao executivo de uma Câmara Municipal ou de uma junta de freguesia ou união de freguesia que envolvam a atribuição de subsídios, sejam elas em instituições religiosas, coletivas de interesse pedagógico, de atividades recreativas e outras, terão que ser precedidas pela entrega a cada um dos membros desse executivo de uma declaração de compromisso onde assumem que não têm qualquer conflito de interesses sobre a decisão que vai ser tomada. Vamos imaginar as toneladas de papel que vão ser consumidas nestas situações. Esta é uma realidade, porque está na lei. Não nos esqueçamos. E cumprindo a lei, ela é obrigatória em cada uma das decisões. Será este simples papel que vai afastar o compromisso da defesa dos interesses, quando já existe em Portugal, na parte autárquica, a determinação de que nós não podemos votar em partes em que somos interessados sob penalidades que estão legalmente instituídas. Sim,
E o Tribunal de Contas é normalmente muito zelador deste cumprimento. Esta situação penso que é mais um enorme alerta daquilo que Portugal está obrigado a cumprir por diretivas europeias e vai derrogando a sua entrada em funções com a legislação. Obviamente que há aqui um compromisso que deve ser estabelecido com a publicitação, desde logo com os programas eleitorais a que cada um dos partidos ou cada um dos concorrentes se assume vir a cumprir caso seja eleito, e todos nós sabemos que é uma dificuldade em saber descortinar todos os programas e assunção de compromissos, assim como, naturalmente, criar e publicitar de forma clara e transparente um canal de denúncias independente que permitam os cidadãos fazer esses mesmos alertas de que, como dizia a Lourdes a Gonçalves há pouco, tantos familiares que existem ligados a empresas ou atividades e que quem está no exercício de funções autárquicas por vezes recorre, eu próprio admito, não sabendo de algumas ligações e, portanto, poderá estar aqui a incorrer. Assim como prestar contas com os compromissos assumidos nas declarações. Se há declarações para serem assinadas, esses compromissos devem ser públicos. Esses compromissos têm que ser escrutinados e não podem ser escondidos. A isto, diz-se, é a transparência dos atos públicos. Disse, muito bem. Vamos ouvir agora o Oliveira Dias, que tem-se estado a contorcer. E, Oliveira Dias. Muito obrigado pelo convite, António. Cumprimentar o Manuel Graça, a Lourdes Gonçalves e a quem nos vê e ouve lá em casa. Eu tenho estado a contorcer, mas é por causa do calor que está em estúdio. Porque genericamente subscrevo o que os meus colegas disseram, acrescentando, talvez, se a arte do engenho assim me permitir, algumas coisas. Desde logo, esta febre de obrigações declarativas que nós temos em Portugal é uma coisa sui generis. Eu não sei se nos outros países também é assim, mas nós aqui temos para peixe, para tudo e um par de botas. Vamos ver, a burocracia é um instrumento que é necessário ao sistema organizativo, à assistência administrativa. Isso aí, tenho isso como assente. Isto é como a água. Um copo de água mata-me a sede, mas se for um bidão com 220 litros vai-me afogar. Portanto, é que a gente aqui usa muito. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E, portanto, transpondo isto para esta situação, nós temos, vejam bem, em matéria, só no domínio da contratação pública, esta declaração vai ser obrigatória noutras áreas, noutros temas, licenciamentos, subvenções, tudo isso. Exatamente. Mas o grosso aqui é, vou-me concentrar aqui na contratação pública. Se nós pensarmos, o Manuel Graça é vereador, é um eleito local, aqui num prestigiado município aqui do Oeste, e lida com isto. Os eleitos locais, aliás, os cargos públicos e altos titulares de cargos públicos têm, desde logo, uma obrigação declarativa, certo, que é de declarar o seu património, certo, os seus interesses, possíveis incompatibilidades. Bom, o título disto é muito comprido, que é um regime jurídico específico é um regime jurídico específico para esta situação. Logo aí temos uma primeira componente declarativa que tem uma abrangência brutal. Depois temos a outra sede jurídica, que é o Código da Contratação Pública, é o Código dos Contratos Públicos, como alguns gostam de chamar. Só aí o particular, portanto a pessoa que queira fornecer um serviço ao setor público, seja ele a administração pública central, seja local, ou que receba, tem logo 3 obrigações declarativas, 3 diferentes, em vários artigos do Código da Contratação Pública. E depois temos uma 4ª obrigação declarativa, que é o abrigo do Código de Procedimento Administrativo, referido bem ali pelo Manuel Graça. Portanto, vejam bem, a panóplia de obrigações declarativas que nós temos, a toda esta panóplia agora junta-se esta da inexistência de conflito de interesses. O enquadramento desta é um pouco diferente, vem no âmbito do Mecanismo Nacional de Prevenção da Corrupção,
que, por sua vez, já é a transposição para o ordenamento jurídico português de uma diretiva comunitária, portanto, tínhamos mesmo que entrar neste sistema, e, portanto, à partida, nos outros países que compõem a União Europeia, assim será também, mas nós somos dos mais adiantados nessa matéria, diga-se em bom da verdade. E o mecanismo cria um sistema nacional, eu até costumo dizer que este sistema tem vários pilares, um deles, o Manuel Graça já o referiu, que é o canal de denúncia, que é de uma importância tremenda, e o outro é um código de conduta. Ora, no caso das autarquias locais, os códigos de conduta são 3. É um para o assédio profissional, é um para as liberalidades e premiação, e é ainda um outro para esta situação da prevenção da corrupção. E é nesta sede, digamos, quando se está a fazer o código, em anexo colocam-se estas declarações para serem utilizadas. Qual é a particularidade desta declaração de inexistência de conflito de interesse? É que em todos os procedimentos de contratação pública, eu não faço ideia, por exemplo, aqui em Mafra, mas devem ser para aí centenas de procedimentos de contratação pública por mês, como em outros municípios ou freguesias. E, portanto, em todos os procedimentos, por isso é que é casuístico, todas as pessoas que tiverem intervenção neste procedimento têm que assinar uma declaração desta natureza. É evidente que é uma ferramenta que, digamos que não vai obrigar a que a pessoa cumpra ou descumpra. É uma ferramenta que vai permitir, em sede de escrutínio feito por inspeções ou auditorias, poder assacar responsabilidades à pessoa. Pois se a pessoa declara uma coisa e depois faz outra, tem que se sujeitar às consequências. Aliás, as falsas declarações são sancionadas pelo direito penal, são crime. Ora, isto leva-me a concluir o seguinte: as obrigações declarativas podiam muito bem ser substituídas por um único instrumento, fosse ele próprio. Olha, por exemplo, quando a tomada de posse de um cargo público, em que se assumo, declaro pela minha honra cumprir e fazer cumprir. Se esta declaração de honra for violada, é um crime de falsas declarações. E o Código Penal resolve tudo isto depois com uma série de artigos que lá tem. É mais um papel. Agora, há aqui aquilo que me choca mais nem é sequer ser mais um papel, porque isto é como diz um amigo meu que trabalha no setor das compras no Ministério, ele diz, bem, isto é mais um papel que vamos ter que preencher a todos e pomos lá no dossiê. Aqui os meus colegas falaram na transparência, não é? E vamos ver, é uma discussão se isto induz ou não mais transparência no processo. Mas vamos, para ser simpáticos, vamos considerar que sim, que isto induz mais transparência no processo. A transparência, isto não é para todos, não é? Isto não é para todos, somos todos iguais, mas uns são mais iguais que outros. O que é que eu quero dizer com isto? O Mecanismo Nacional de Prevenção da Corrupção, portanto, aquele sistema do MENAC, no caso das freguesias, não se aplica a todas as freguesias. As freguesias com menos de 10 mil eleitores ficam dispensadas disto. Isto é dizer o seguinte: eu, que até sou presidente de uma junta de freguesia que tem 9.999 recenseados, 9.999 recenseados, estou isento do MENAC, e aqui a Lourdes, que é presidente de uma junta de freguesia com 10.001, já é sujeita. Bom, vejam bem, alguém dizer a 2 presidentes de junta que um tem que ser transparente, o outro nem por isso. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E esta é a questão que eu deixo. Porque é que a lei não é igual para todos? Porquê? No primeiro ano de direito, a primeira coisa que se ensina é que a lei é igual para todos. Ninguém está acima da lei. E esta, não é? Mas não é só nesta. Temos o MENAC, não é? O Sistema Nacional, o Regime Geral de Prevenção da Corrupção. Ao lado deste temos, por exemplo, o RGPD, o Regime Geral o Regulamento Geral de Proteção de Dados. O Regulamento Geral de Proteção de Dados cria uma figura que é obrigatória para o setor público, exceto, que é o encarregado de proteção de dados, exceto para as freguesias que tenham menos de 750 eleitores. É a mesma coisa. É dizer a estas freguesias que, bom, vocês não têm que respeitar os dados pessoais de ninguém. É um disparate, não é? Esta é a minha muito sincera opinião. Uma última informação. Ontem tive o privilégio de estar reunido com um ministro que tutela a comunicação social, e ele disse em passant que, bom, vamos revisitar o Código da Contratação Pública. Dei logo um pulo da cadeira. Sr. Ministro, olha, já agora, é logo chama a atenção para uma série de coisas que podem ser simplificadas no Código da Contratação Pública, porque lá está. O Código da Contratação Pública é daqueles códigos que mais papelada exige. Imagine-se, do lado do prestador,
para além daquele conjunto de declarações que eu enunciei há pouco, quatro declarações, ainda tem que apresentar uma declaração de não dívida das finanças, outra da Segurança Social, apresentar um registro criminal dele próprio, um registro criminal da empresa, o beneficiário efetivo, que é uma coisa que foi inventada, ninguém sabe muito bem para quê, o registro, não é o registro, é está-me agora a falhar. É aquilo que identifica a empresa e o que é que ela faz e quem são os sócios. O CAI. Não, é a lista de beneficiários efetivos. Mas depois temos a outra, que já existia e que essa é uma redundância é uma espécie de caderneta predial da empresa. Estava a falhar o nome, pensei desculpa, mas não me está agora. Certidão. É a certidão permanente. A certidão permanente tem lá tudo. O registro de beneficiário efetivo reproduz o que a certidão não faz sentido nenhum. Vejam bem, num processo de compra ou de fornecimento de um serviço, temos que apresentar aqui, 4 mais de 10 papéis ao abrigo das declarações declarativas. Portanto, parafraseando aqui o que dizia a minha colega Lourdes Gonçalves, para que é que serve este papel? Não é? Disse. E esta foi uma primeira ronda animada. Certo. Espero que os nossos telespectadores tomem isto a peito e procurem investigar um pouco mais, mas eu penso que ainda haverá alguém que quer acrescentar algo. Quero. Quero muito. O Oliveira Dias falou aqui na questão e na percepção da corrupção em Portugal. Há estudos feitos neste sentido. A percepção que as pessoas têm da corrupção em Portugal. E eu trouxe aqui alguns dados em que, segundo o Eurobarómetro, em 2025, 91% dos portugueses acreditam que a corrupção é generalizada no país e é uma das maiores percentagens da União Europeia. E é por isto que a União Europeia determina as diretivas que agora nós, como Estado-membro, efetivamente temos que aplicar. Mas o engraçado é que se nós formos a 2012, nós estávamos melhores, ou seja, a nossa posição era melhor. Nós estávamos no 12º, agora estamos no 47º, em 186 países. É esta a percepção que as pessoas têm. Mas o que é que eu ia dizer? A corrupção, a falta de transparência, efetivamente tem que existir mecanismos de fiscalização. A mim o que me parece que não é muito saudável é que esses mecanismos depois dependam dos organismos do município. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginemos que nós temos uma decisão de contratação pública dentro do município, certo? Quem é que vai fiscalizar, validar que esta informação, todos os intervenientes têm a declaração ou que houve até alguém que teve escusa a votar neste assunto? Quem é que vai? Se depois, podemos dizer, temos um gabinete no município que trata desta questão da transparência e das boas práticas. E é esse gabinete que vai averiguar. E eu pergunto, mas esse gabinete depois depende de quem, não é? Se entramos neste ciclo, não é assim tão transparente. Eu fui ver alguns países que já colocaram algumas boas práticas em funcionamento. Barcelona não é um país, como é uma cidade grande em Espanha, não é? Mas Barcelona tem um bom exemplo num gabinete de transparência e de boas práticas, mas não presta... como é que eu ia dizer? Hierarquicamente não presta ao presidente, não reporta ao presidente da Câmara, reporta a um organismo fora. E isto faz-nos um bocadinho sentido se esses todos os organismos que o Oliveira falou, por exemplo... Mas eu tenho uma solução para isso. Se estão dentro desta parte, eu tenho uma solução para isso. Organizado desta forma. Era só isto. Quero entrar tenho uma solução para isso, que é... e isso transporta-nos para um outro problema, que é a obsolescência do sistema de gestão, o sistema de administração autárquica. Isto é, a forma como são administradas e geridas os nossos municípios, as nossas freguesias, é do século passado, da década de 70 do século passado. Aquelas regras e aqueles princípios sobre os quais se suporta a
a atividade dos órgãos dos nossos municípios e freguesias está mais do que obsoleto. E não há vontade por parte do legislador de mexer nessa matéria. É muito simples. Quem é que tem o poder? Quem é que deve escrutinar a atividade executiva? É o órgão deliberativo. Ponto. É o órgão deliberativo. Municipal. Não, estou a falar da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. É o órgão deliberativo. O órgão deliberativo, vejam bem, ainda ontem em Marco Canaveses, porque há visto um presidente de junta, a lei, o regime jurídico das autarquias locais não cumpre com o desiderato constitucional. Quem sou eu para dizer uma coisa destas, não é? Não sou o professor Marcelo, mas também posso dar uma bitite. A Constituição diz que a Constituição da República Portuguesa diz que as autarquias locais são compostas por órgãos deliberativos e por órgãos executivos perante os deliberativos responsáveis. Isto é, o executivo tem que responder por ordem constitucional ao deliberativo. O nosso legislador ordinário, quando faz não é ordinário por ser dizer asneira, é ordinário por não ser constitucional. A Assembleia da República, quando faz o regime jurídico das autarquias locais, desde 69 até hoje, ignorou este comando constitucional. E isto faz com que, se uma Assembleia Municipal ou Assembleia de Freguesia, no escrutínio que faz da atividade municipal ou da atividade da freguesia, não pode impor sanções ao órgão executivo. Portanto, certo, está impedida de... mas temos uma coisa que se chama a moção de confiança ao executivo, que tem, vale tanto como uma gaita de foles no funeral. Não serve para nada. Isso. Se uma Assembleia Municipal, uma Assembleia de Freguesia aprovar uma moção de desconfiança ou de rejeição a um executivo, não tem nenhuma consequência. Portanto, é uma banalidade jurídica, Oliveira, que ali está. Por isso é que eu digo, a existência de um gabinete não há gabinetes. Para a transparência a Assembleia, e boas os deputados têm essa função, que é escrutinar a atividade executiva. Não fazem. E, portanto, os deputados têm essa função, é uma função intrínseca do ADN desses órgãos, têm por missão fazer esse escrutínio. Sim, mas não fazem. Porque vivemos numa Oliveira, eu fui deputada da Assembleia Municipal e eu sei que não se faz. Lourdes. Mas não se faz, não se quer fazer, ou não se faz, não se faz. Deixem-me dizer. Deixem-me puxar pelos galões também. Deixem-me puxar pelos galões. Eu fui deputado municipal em 3 Assembleias Municipais e sei perfeitamente que isso não se passa. Acabei de dizer que é inconstitucional o que está a acontecer. Certo. Acabei de dizer isso. Por isso eu digo. Portanto, e o que eu estou a dizer é, devíamos acabar com esta inconstitucionalidade objetiva e material e passar a dotar os Assembleias de Freguesia e Assembleias Municipais de poderes de fiscalização efetivos. E aí sim, eu enquanto deputado municipal, desconfiando que um determinado contrato que corresse por conta de um vereador, do Presidente de Câmara, fosse de quem fosse, certo, devia ter a liberdade de, olha, eu quero ver isso, eu quero ver qual é o contorno, certo, quero ver quem é que participou, quero ver que diligências foram feitas, quero ver que... Estão a ver? E aí... pronto, estávamos mais ou menos defendidos. É possível sempre, nunca se vai conseguir a transparência a 100%, eu sei disso, certo, todos nós sabemos disso, mas que tornávamos muito mais difícil as jogadas de bastidor que toda a gente sabe, toda a gente conhece, isso era. Pensei que era só no futebol. Não, e facilitava, porque ao expor publicamente contratos, ao expor publicamente recrutamentos, ao expor publicamente, todas as pessoas têm acesso. Ou seja, não há só 2 ou 3 ou 4 que sim, mas vamos ver, mas a exposição pública, vamos ver uma coisa, há aqui outras restrições que também temos que ter atenção. E uma delas é a proteção de dados. Eu também não vejo com bons olhos que se exponha tudo publicamente. Porquê? Porque os voyeurs, aqueles que gostam de ver coisas só para chatear, não é? Vão querer utilizar dados pessoais de forma incorreta. De dados, nós sabemos quais são os dados que não sabemos. Quando está a expor, se expõe tudo. Não. Agora, situação diferente eu, enquanto deputado municipal, poder exercer a minha atividade de fiscalização junto do órgão executivo. Oliveira, quando se põe numa plataforma, num contrato público, os dados pessoais têm que ser garantidos a sua confidencialidade. E seja, olha, não é um lápis azul, é um lápis preto. Pois olha, não concordo com isso. Não concordo com isso, sabe porquê? Não concordo com isso. Eu sei que, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados faz isso. Para mim é estranhíssimo, porque desde que exista uma base legal, não tenho que fazer isso. E, portanto, se a lei diz que... Olha, isso é um bom exemplo.
A lei diz-me o que é que eu devo colocar na plataforma. Certo. E, portanto, se a lei me diz isso, não é o Regulamento Geral de Proteção de Dados que me vai dizer que não posso pôr. Claro. Aliás, ele afasta-se nessa situação. Certo. Esse é um erro. Oliveira Isso é diz, um sim, Mas erro. vamos agora aproximar o Manuel Graça. Se os próprios tribunais, sobre essa matéria de apagar o nome, chegam ao ponto de fornecerem alguns processos judiciais recortados, não é com um lápis azul por cima do nome, é recortados, e todos sabemos do que é que estamos a falar. Sim, mas Portanto, depende, assim que eu as não coisas sei, mas De qualquer a forma, fornecer a quem? quando, por exemplo, a comunicação social pede para, ao abrigo da sua lei para Do divulgação, acesso à informação. pelo acesso à informação, ter isso. Mas aliás, no acesso à informação, se me permites agora, que não te interrompi, temos agora, há pouco tempo, uma publicação feita numa revista semanal sobre os assessores que a Assembleia Municipal de Lisboa tem e onde Lisboa não é bom exemplo, hein? 1 milhão de euros. foi possível, 1 milhão de euros. só ao fim de 31 meses, que essa revista semanal pediu insistentemente, através de diversos organismos, para ter acesso às folhas das ajudas de custo que os membros da Assembleia Municipal recebiam pelas senhas de presença e outros que estavam a 300 km de distância da Assembleia Municipal de Lisboa e ganham ao quilómetro, não foram Mas isso dados é os ilegal, dados. isso é ilegal, sabes isso? Não, mas foi pago. Mas é ilegal, Mas foi pago. é um pagamento É ilegal. um dos elementos que consta Eu ia na dessa autostrada a lista. 120 e fui ultrapassado por uma data deles. Quem é que Claro. estava a cumprir a lei? Eram uns outros que me ultrapassavam ou era eu? Era eu. Portanto, Bom, isso é agora, ilegal. dizer em rodapé final sobre esta matéria o seguinte: é óbvio que há aqui muita situação para ser descortinada e de uma forma real, assim haja vontade em se querer fazer. Mas parece-me que não. O que se mete é papéis por cima de papéis. Sim, Não há vontade. já chegamos a essa conclusão. não é? Chegamos a essa conclusão. Porque, por exemplo, em períodos eleitorais, como é o caso presente autárquico, e refiro-me à parte autárquica que é a mais premente neste caso, era absolutamente indispensável saber quantas autarquias, câmaras municipais, juntas de freguesia, uniões de freguesia, utilizam serviços próprios, serviços autárquicos próprios, em benefício da campanha nas suas recandidaturas. E já estamos noutra questão Já também. estamos noutra quer dizer, questão. Mas em que Já este estamos a afastar espaço, do tema. em que este espaço é efetivamente muito tenue, o que divide e o que aproxima da outra coisa. Mas de facto isto acontece. E todos nós sabemos que a montagem então das festas e festinhas Pronto. é muito, ó- recebe muito contributo da parte das autarquias onde os próprios presidentes são recandidatos. José Manuel, quando eu dizia que o nosso sistema sofre de obsolescência desde a década de 60 do século passado, passa por aí também. Eu considero que quem se recandidata devia automaticamente ter um mandato suspenso. Que é como acontece no Brasil, pelo menos. Em 2000 estive no Brasil a assistir às eleições autárquicas deles e a generalidade, não sei se era uma obrigação ou não, a generalidade dos prefeitos que se recandidatavam suspenderam os respectivos mandatos e foram para a campanha. Lá a campanha é 5 meses, não é 15 dias E como o aqui. turista ficou onde? E o carro ficou onde? Se tem um mandato suspenso, penso que isso a resposta é claríssima. Ou há dúvidas? Quem tem um mandato suspenso é um Não cidadão sei, como outro no Brasil? qualquer. No Brasil. No Brasil? Ok. No Brasil, não sei. Estou a dizer é que, mas sim, mas onde eu andei a acompanhar, não andavam com os carros da Câmara, da Prefeitura, aliás. Não andavam. Aqui andam. Eram Eu perfeitos. aqui, ainda aqui há pouco tempo assisti a uma campanha para as legislativas e vi Certo. o presidente de um partido, que é o primeiro-ministro, a utilizar carros do governo na campanha para... mas ninguém disse nada, ninguém fez nada. Isso é o crime Certo. peculato de uso. Certo. Ninguém fez nada. Mas Não lá em disse- cima em não Vila Nova de disse Gaia... porque deixam o Luís trabalhar. Pá. Pronto. É normal. Mas o ponto é este. Nesses casos, em que um recandidato, porque aí não há uma igualdade de posição. Se alguém que está a exercer um cargo é recandidato, está numa posição muito superior a alguém que está de fora e que se candidata àquele lugar também. Obviamente.
não é? Mas mais uma vez é porque o nosso sistema está obsoleto e ninguém quer mexer nele. Esse é que é o ponto. E agora que falámos em mexer, que tal mexer no tacho? Mexer no tacho. Olha, Quem é que é mexe, isto. Boa quem é que questão. mexe no tacho? É isto. Olha, posso já dizer, eu vou ser muito lacónico. E esta semana, quem mexe no tacho? E voltamos então, voltamos agora para a rubrica Quem Mexe no Tacho. E hoje, se houve ponto que falámos, foi em tachos. Vamos avançar. O Oliveira Dias estava com muita vontade, mantém-se. Sim, para ser lacónico e rápido, tudo isto que nós estivemos a falar convoca para estes assuntos uma série de gente e uma série de interesses. É caso para dizer quantos, aqui não é quem mexe, é quantos é que estão a mexer no tacho. Disse Pá, que é grande a panela. que a grande panela. Pressão. É melhor, Ok, é melhor que a sopa da pedra. Passava agora. Passava agora a Lourdes Gonçalves. Lourdes Gonçalves, Engasgou-se as Vamos- pedras. acho que foi os vapores aqui do tacho. Ora bem, o que é que a Lourdes Gonçalves traz para hoje? Hoje é um assunto muito sério. Nós estamos a gravar este podcast e o norte do nosso país está praticamente a arder. Temos aldeias que têm sido evacuadas, temos muitos bombeiros a trabalhar no terreno. Tivemos que pedir ajuda a Marrocos para nos enviarem aviões. É um dia muito sério para Portugal, para os portugueses. Lembramos ainda daquilo que aconteceu em 2017, não aprendemos nada com a lição e mais do que isso, e porque estamos nesta rúbrica, em primeiro lugar agradecer a todos aqueles que andam, sejam os populares a defender as aldeias, sejam os nossos bombeiros, as entidades públicas envolvidas, Força Aérea, agradecer o esforço que estão a fazer, que isso é sempre de louvar. Depois, nesta rúbrica do Mexer o Tacho, eu queria falar que chegamos todos à conclusão, ou pelo menos começamos a chegar à conclusão, que em 2017 era o Ciresp que não funcionava, era o sistema de não sei quê que não funcionava, e agora nós começamos a ouvir que existe uma indústria de incêndios por trás disto tudo. Ao final, se calhar... Sério? não é novo, Se calhar a desculpa que agora se está a dar, que é uma indústria de incêndios, se calhar ela sempre existiu. Olha, E alguém mexe neste tacho da É só indústria mais dos lugares. incêndios. Claro. Pronto, e eu queria realmente aqui salientar que efetivamente ou nós tomamos, e o nosso país tem algumas medidas que sejam medidas mais a sério sobre esta questão da indústria dos incêndios e atacamos a raiz do problema efetivamente, ou então vamos ter Portugal em chamas o resto dos anos todos, quando é esta alteração de temperaturas. Eu, por acaso, chamava aqui à coação as declarações do Hernani Carvalho, que foi candidato à Câmara Municipal de Odivelas, e já nessa altura ele falava na indústria do incêndio. Manuel Graça. É verdade. Bom, não posso deixar de expressar a minha solidariedade com a própria intervenção da Lourdes Gonçalves no que ao espírito abnegado de todos os bombeiros em Portugal têm vindo a demonstrar na defesa daquilo que lhes é possível, com os meios que têm, os meios disponibilizados ao seu alcance para combaterem este inferno das chamas. E não foi só o Pedrógão, também aqui em Mafra, em 2005, nós tivemos quase 70% da tapada de Mafra, tapada nacional de Mafra, atingida por um clamoroso incêndio que felizmente recuperou e que felizmente deveria ser um exemplo, a par de outros bons exemplos da gestão florestal para como gerir o parque florestal em Portugal. Porque vem sempre a esta matéria um exemplo que é porque é que, e quando eu digo porque é que não ardem, atenção, não estou a desejar nada que arda, é no bom sentido, porque é que não ardem as zonas de eucaliptal que são geridas pelas celuloses, bem geridas. Porque é que não se aprende? Porque é que se deixa esta lástima que é crescerem arvoredos
que, existindo lei para serem limpos, não são limpos, a começar pelo próprio Estado que não cumpre, Era isso que eu ia dizer. não cumpre, Começa pelo Estado. e que se aproximam das casas. Obviamente é criar a estopa, é pôr a estopa em cima do fogo. Mas gostaria de falar numa outra situação. A outra situação tem a ver com o caso lastimável de mais um nascimento, neste caso já nem nos hospitais sobre rodas, as ditas ambulâncias dos bombeiros. É na rua. E porquê? Porque a senhora, quando ligou, e bem, porque é a nova recomendação para os serviços centrais a dizer a situação em que se encontrava, foi atendida em inglês. Não foi atendida em português. Primeiro erro. Segundo, ou a senhora não se soube expressar, ou qualquer coisa funcionou mal, mas o algoritmo, aquela coisa da inteligência artificial, dirigiu a senhora para um outro tipo de socorro que não o fizesse sair uma ambulância do INEM para o seu apoio. Conclusão, teve o parto na rua, assistida pelos familiares. Este é só o 43º nascimento em Portugal, nesta situação. Não na rua, mas dentro dos novos hospitais sobre rodas. É o 43º. Perante um governo que o seu primeiro-ministro, já que é o mesmo do 24º, assumiu que em 60 dias resolvia o problema. Portanto, eu convidaria todos a uma reflexão. Será que uma vez mais a culpa vai morrer solteira? Ou então cantemos todos alegremente o hino que foi o hino desta campanha. O hino da alegria. Deixem o Luís trabalhar. Yeah. Eu já agora queria só dizer uma coisinha muito rápida, muito telegráfica, porque, bom, uma vez que transformamos este de mexer no tacho em várias subrúbricas, e uma delas de louvores, eu também quero aproveitar para, no âmbito dos incêndios, deixar aqui um louvor aos eleitos locais, que têm em mãos um problema e não têm ferramentas para lidar com este problema. É verdade. É verdade. E terminamos aqui mais uma edição do Rasgar Ideias. Voltamos para a semana. Obrigado a todos e até lá. Ok. Muito bem. Incendiámos. Incendiámos. É lá. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.